para mim, inquestionável, né? Você falou, 2 em cada 10 mil visitas são flagradas com algum produto proibido. 2 em 10 mil. Uhum. Você sabe de cabeça qual foi o período analisado nessa pesquisa que levantou essa estatística? Olha, Eu não encontrei, assim... Não falei. Foi o relatório, se eu não me engano, foi um relatório, foi um pedido de informação que a Defensoria Pública fez, talvez em 2014, 2015. Eu acho que porque esse número foi depois utilizado para uma representação da Defensoria Pública, né, para pedir o fim das revistas. Essa representação tem a data certinha na minha tese, talvez seja de 2014 ou 2015, eu não sei, eu não tenho certeza. Mas esse dado foi obtido via Lei de Acesso à Informação, né? Então, a Defensoria escreveu para a Secretaria de Administração Penitenciária perguntando qual era o universo de mulheres pegas nas revistas, né? Então, eles fizeram lá, provavelmente a Secretaria mandou os dados brutos, né? E a Defensoria fez esse dado, né? Produziu esse dado, que foi intensamente mobilizado depois nas campanhas, né? Para dizer que no fim as revistas eram muito ineficazes, né? Para além do flagrante desrespeito, né, aos direitos das mulheres que eram submetidas às revistas, porque elas tinham que se desnudar. Então é isso, a revista vexatória, né? Tira toda a roupa, agacha, tosse, enfim, tem uma prática ali, né? Que é descrita por muitas das mulheres como uma humilhação, né? Alguns advogados falam em termos de estupro institucional, né? Então teria uma forma de estupro institucional, porque é o corpo das mulheres que está sendo violado, né? E ao mesmo tempo esse número foi mobilizado para dizer que, para além de todas as violações inerentes à prática, a prática não dá conta, ela não resolve, né? Ela é ineficaz para o que ela se propõe, para o que ela oficialmente se propõe a fazer, né? Acho que meu ponto ao longo da tese um pouco é dizer que, para além dessa proposta oficial, né, que é a segurança, tem uma coisa a respeito de produzir uma fronteira no corpo das mulheres, né? Dizer, olha, agora você está entrando na cadeia, então, enfim, tem mesmo uma dimensão de intervenção no corpo, né? De perspectiva de controle no corpo. Mas é isso, eu acho que esse número ajudou a justificar que as revistas não são eficazes, elas não conseguem lidar, né, com o problema para o qual elas foram criadas. Era um pouco essa argumentação dos defensores, inclusive. Sim. Aí na sua pesquisa você disse que algumas mulheres preferem a revista ao scanner. Aí você disse que essa opção não contradiz as denúncias ao scanner. Eu queria que você explicasse um pouco melhor essa não contradição. Tá. Tá, porque assim, quando eu tô falando, né? A maior parte das mulheres entende, todas as mulheres, na verdade, com quem eu conversei, entendem a revista como um momento de humilhação, né? Ninguém gosta de ficar pelada, nua, na frente de uma agente penitenciária que vai lá observar suas cavidades corporais para ver se tem alguma coisa. Isso posto, né? Algumas mulheres que eu encontrei em campo diziam preferir a revista ao scanner. E aí, a análise que eu faço a partir dessa preferência, né, é o que tem a ver com isso que eu estou dizendo, que não é necessariamente uma contradição, né? Porque quando elas falam que elas preferem a revista ao scanner, e aí, como eu estou trabalhando isso na minha tese, né? Elas estão lidando, a revista é uma tecnologia com a qual elas já lidam há muito tempo. Elas já sabem o que acontece, né? Elas têm noções, inclusive, enfim, dos processos, o que vai acontecer, e elas também aprendem a burlar, né? Então, no sentido de que a revista é uma tecnologia que, de certa forma, pode permitir uma burla, né? Por outro lado, o scanner é uma tecnologia nova, com a qual elas não têm, na época da pesquisa, né, elas não tinham familiaridade. Elas não sabem o que aquilo
o que é o scanner, né? Tinha muitas aflições mesmo, né? E questões em relação, por exemplo, aos prováveis efeitos do scanner na saúde das pessoas. Tipo, mulher grávida pode passar por um scanner? Isso não é radioativo, né? Não emite radiação? Os funcionários não querem ficar perto desse scanner, eles têm que usar um equipamento, mas a gente vai passar por isso sem equipamento de proteção. Então, qual que vai ser o efeito disso na nossa saúde, né? No sentido de que é uma tecnologia desconhecida, é uma tecnologia, de certa forma, suja, porque na medida em que desconhecida, em que a gente não tem os efeitos, e é uma tecnologia que não desnuda só o corpo, né? Desnuda tudo, desnuda a pele, né? No sentido de que você passa por essa máquina e as pessoas veem o seu interior, né? E quando eu falo que não tem uma contradição, né, tá, e na verdade não contradiz as denúncias à revista, né, eu acho. Porque, se eu não me engano, quando eu estava falando dessa coisa eu prefiro a revista ao scanner, né, quando as mulheres dizem que preferem a revista ao scanner, não quer dizer que elas acham a revista ok. Elas reconhecem a dimensão de humilhação, né, elas reconhecem o desconforto absurdo que é ser submetida a uma revista, elas reconhecem a violação que elas veem nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, elas veem na revista, como eu já disse, uma tecnologia a qual elas já sabem mais ou menos como manejar. Então, por mais desconfortável e humilhante que seja, né, elas já sabem mais ou menos, elas sabem como navegar, elas manejam. Né? Então, é nesse sentido que eu coloco que não tem uma oposição, né, entre não querer o scanner e, ao mesmo tempo, reconhecer que a revista é, sim, desconfortável e é, sim, humilhante. Só que é uma humilhação a qual elas já estão acostumadas, é uma humilhação que elas já sabem como se movimentar, né, em meio a ela. Então, é como se fosse uma humilhação já conhecida. É um pouco isso. É um pouco isso que eu tento construir nesse capítulo, né, nessa discussão. E depois dessa lei que foi sancionada em 2014, da obrigatoriedade do scanner nas unidades prisionais de São Paulo, se diz que houve uma desmobilização dessa campanha a favor do scanner. Você também diz que há uma disputa conceitual. A revista deve ser considerada vexatória ou íntima. Aí hoje você percebe quem está ganhando essa narrativa. Campanha, e mesmo teve uma campanha, né, pelo fim da revista vexatória. Então, era uma campanha pelo fim da revista e não pela instalação de scanners. Eu acho que isso é um primeiro ponto a dizer. Esse grupo de organizações, né, que eu tento mapear um pouco, que eu tento descrever na minha tese, enfim, são organizações que trabalham, né, com justiça criminal, que trabalham com direitos humanos, que estão no campo dos direitos humanos e que construíram essa campanha contra a revista vexatória, reconhecendo que a revista e tentando produzir, né, a revista vexatória como uma violação. Então, eu acho que aí também entra um pouco aquela coisa que você falou da disputa conceitual, né? Qual é o nome dessa prática? Né? Ela tem diferentes nomes em diferentes espaços, né? Se você procura no site da Secretaria de Administração Penitenciária, se você fala com diretores das unidades penitenciárias ou mesmo com agentes penitenciários, eles vão falar como revista íntima, né? Como revista pessoal. Se você fala com organizações do campo dos direitos, eles vão chamar de revista vexatória. Então, a disputa tem a ver mesmo com a necessidade do campo dos direitos humanos, né, de produzir a revista como uma violação. Na medida em que ela é nomeada como vexatória, né, o caráter de humilhação, o caráter de sofrimento, o caráter de estupro institucional, né, é mobilizado pelo nome. Então, a disputa parte um pouco das organizações de direitos, né? Para que o Estado reconheça que essa revista tem um caráter vexatório, né? Que ela não é apenas íntima, né? E aí, enfim, essa campanha era contra a revista vexatória. A mobilização era pelo fim da revista. O que aconteceu
e aí uma das pessoas com quem eu conversei, né, que estava muito ativa nessa campanha, diz que a lei aqui em São Paulo teve uma interpretação desonesta, né, que a aplicação dos scanners foi uma interpretação desonesta da lei. A lei em nenhum momento fala de instalar scanner. A lei só fala que as revistas estão proibidas. Né? E aí o scanner foi colocado como alternativa, né? Mas foi colocado como alternativa não pela legislação, e sim pelo Poder Executivo, né? E aí foi, inclusive, a partir do alto custo dos scanners que o Executivo Estadual, enfim, demorou bastante até implementar a lei como um todo, né? Mas é isso, eu acho que é importante dizer que a instalação dos scanners não foi uma demanda, né? Ela foi mesmo uma resposta de Estado, né? A uma demanda dos movimentos para que a revista se extinguisse, fosse extinguida. Com relação a quem ganha a disputa, olha, eu não sei te dizer, assim, Bruni, e nessa discussão sobre a revista, né, o que eu tentei foi mostrar que é uma discussão complexa, né, que emaranha uma série de atores, e aí esses atores dizem respeito à Secretaria de Administração Penitenciária, às unidades penitenciárias, às casas legislativas, né, que estão fazendo essa discussão, as diferentes organizações no campo dos direitos humanos, porque às vezes também elas não têm posições iguais, né, também diz respeito aos próprios prisioneiros e aos familiares de presos. Então, assim, é um emaranhado de pessoas e de instituições, né, que estão envolvidos na discussão sobre essa revista e que estão envolvidos, inclusive, na disputa por esse nome, né, se é íntima ou se é vexatória, que estão envolvidos na produção de uma vítima dessa revista, né, enfim, como produzir uma vítima da revista, como convencer as pessoas, né, de que essa revista vitima pessoas, enfim. E aí o que eu tentei fazer foi um pouco puxar esses fios, né, e falar a partir deles nesse capítulo. Assim, eu não encontro respostas, né? Eu acho que eu nem me propus a encontrar respostas. Eu tentei mesmo descrever, né, esse campo complexo que está representado em torno dessa prática da revista. Hoje eu sei que a maior parte das unidades penitenciárias aqui do estado de São Paulo já estão equipadas com scanner, né? Mas quando o scanner quebra, enfim, as revistas continuam a ocorrer, né? Então, assim, não teve uma mudança na perspectiva, né? Não teve uma mudança na criminalização das mulheres, né? Ou mesmo no vasculhamento dos seus corpos como uma prática comum, né, no interior das penitenciárias. Isso continua exatamente igual. Então, eu diria que, né, assim, quem ganha, né? Se a revista é dita mais como íntima ou como vexatória, eu diria que depende do contexto, né? Mas, do ponto de vista da prática, né? As práticas que vasculham corpos e que, por extensão, né, criminalizam as mulheres e criminalizam os seus corpos e os seus trânsitos através das prisões, essas práticas estão super de pé e continuam a acontecer, né? Então, um pouco isso. Adiante. Diz que a mulher de preso tem a feminilidade desejável e é diferente das amantes e prostitutas. Uma entrevistada por você não tem cara de mulher de preso por ser branca e falar baixo no telefone. Como se dá a construção dessa categoria mulher de preso, que, como você mesma disse, carrega moralidades que produzem diferenças e hierarquias? Eu acho que é legal dizer que essas categorias, né, mulheres de preso, amantes, prostitutas, garotas de programa, são categorias que circulam nesse entorno da prisão e elas são relacionais, né? O que eu quero dizer com isso? Elas são construídas umas em relação às outras, né? A categoria mulher de preso, ela não necessariamente é uma categoria da qual as mulheres se orgulham, né? Não é em todos os momentos, mas em outros, em alguns não, em outros sim. É isso que eu vou tentar explicar um pouco, né?
Por exemplo, aquela coisa que a gente estava falando antes sobre o turismo penitenciário, sobre as mulheres serem discriminadas nos comércios e tal, né? Nas relações com as pessoas da cidade, né, ser mulher de preso não é uma coisa boa. Porque uma vez que você é reconhecida como mulher de preso, você está sujeita justamente a esses processos de criminalização, de desconfiança e de discriminação, né? Então, ser uma mulher de preso na sua relação com o dono do supermercado pode provocar, nesse sentido, que o segurança vá andando atrás de você enquanto você está fazendo a compra, né? Por outro lado, ser mulher de preso na fila, de certa forma, diz que você não é amante, que você não é garota de programa, né? E essas, sim, são categorias execradas no contexto da fila, né? E aí eu tentei olhar um pouco para a produção dessas categorias, né, em relação, no contexto da fila, como que elas expressam diferentes formas de feminilidade, né? São as mulheres que estão se marcando umas em relação às outras, né? Então, quando uma mulher diz que aquela ali, ela é amante, ela não é mulher de preso, né? Ela está dizendo que tem certas feminilidades, enfim, nessa afirmação da mulher tem discussões sobre feminilidades que se distinguem, né? E que são mais e menos desejadas no contexto da fila. Então, no contexto da fila, é legítimo você ser uma mulher de preso, né? Isso quem é a mulher de preso? É a mulher que vai fazer o jumbo bem feito para o seu marido, né? É a mulher que vai cozinhar a comida, enfim, aquela coisa que a gente já conversou, né? Sobre alimentar relações. E é a mulher que é a legítima, né? Ela tem um relacionamento reconhecido com o marido. Então, quando ela se coloca como mulher de preso, ela posiciona a relação que ela tem com a pessoa presa, né, como uma relação legítima, e a relação que ela tem com as outras mulheres. As prostitutas, né, essas categorias, prostituta e amante, é sempre colocado em tom de acusação na fila, né? É sempre na ordem da desconfiança. No sentido de que, quando desconfia que alguém é amante, o que está sendo dito ali? Tem uma desconfiança na relação dela com o preso também, né? De que a relação deles não é legítima, né? Ou de que a relação deles atravessa uma mentira que o preso está contando para esposa de fato, né? E a garota de programa tem um pouco essa mesma dimensão, né? Quando você diz que uma mulher que tá na fila para visitar é uma garota de programa, você está questionando a relação que ela tem com a pessoa presa, né? Tá jogando exclusivamente, ela tá lá para trabalhar, ela vai ganhar dinheiro, mas isso não é colocado como um trabalho como qualquer outro, né? É colocado como um trabalho condenável. Ela está entrando no limite, ela está entrando na prisão, né? E está colocando mesmo em ameaça o meu relacionamento com o meu marido, porque ter uma garota de programa dentro da cadeia, né? É um risco para todos os relacionamentos, uma vez que os maridos podem, você não sabe o que vai acontecer lá dentro, né? Então, é um pouco nesse sentido que eu tentei discutir como que essas diferentes categorias, né, estão dizendo sobre as relações que as mulheres estabelecem umas com as outras, né, na fila, que diz respeito a quem é mais moralmente respeitável e quem não é, mas essas relações também estão dizendo sobre os maridos dentro da prisão, né, porque o tempo todo eles estão sendo mobilizados, né, para dizer que você é uma mulher de preso e também, ao mesmo tempo, para acusar outras mulheres que elas são garotas de programa ou que elas são amantes. Sim. Adiante. Uma mulher assumiu a traição e voltou para a cadeia para visitar o marido e teve o cabelo cortado. Dias depois, ela foi assassinada. Você qualificou esse caso como cobrança. Isso revela uma dimensão pedagógica, pois estabelece o limite para a ação da mulher. Fale mais sobre essa cultura do terror e da elaboração cultural do medo que está presente nesse ato de violência cometido contra essa mulher.
Bom, primeira coisa, né? Quem coloca em termos de cobrança são as mulheres com quem eu conversei, né? Eu tratei esse caso dentro das narrativas dessas mulheres, né? Então, no sentido de que elas me contaram essa história muito assustadas, né? E aí tinha versões diferentes para o desfecho da história. Assim, o ponto que todo mundo concordava viram a mulher saindo da prisão com a cabeça raspada, né? Porque foi cobrada pelo marido, porque ela traiu o marido e foi e aí isso a narrativa, as narrativas das mulheres com quem eu conversei, né? Traiu o marido e foi idiota de voltar para a prisão, porque se ela traiu, ela devia saber que ela seria cobrada, né? E aí essa violência e aí violência, estou falando nos meus termos, né? Elas não falaram disso em termos de violência. Essa violência que aconteceu com essa mulher foi inserida, né, pelas mulheres em um léxico, né, em uma certa gramática que diz sobre ações que você tem e cobranças que podem vir depois. E aí algumas mulheres diziam, né, que essa mulher foi morta depois, outras, e aí que ela tinha sido morta porque ela tinha procurado a polícia, né, e outras mulheres diziam que ela tinha sido expulsa do bairro. Então, assim, é isso, as narrativas eram um pouco conflitantes, né, mas o ponto estava lá, né, elas estavam super assustadas. Várias falavam, eu não achava que eles teriam coragem de fazer isso, eu não achava que o marido teria coragem de fazer isso, mas ele foi lá e fez, né? Mas ao mesmo tempo em que elas estavam assustadas, elas entendiam aquele ocorrido, né? Dentro dessa gramática de ação e reação, né? Dentro de uma gramática que pensa em traição e cobrança, né? Como efeito dessa traição. Esse caso, enfim, e mais outros, porque, enfim, são muitos os casos que eu, enquanto pesquisadora, lia como violência, né, e que elas não liam como violência, são muitos os casos que atravessam esse contexto da prisão, né? E mesmo uma coisa que eu já falei, que a gente já conversou, como que esse terreno da prisão é pantanoso, como que ele é atravessado por relações super tensas, e atravessados por procederes, enfim, por modos, né, de agir que estão o tempo todo ali te lembrando que você não pode confiar em ninguém, que você tem que ficar muito de olho no que você faz. E aí, nesse sentido, eu trabalhei um pouco com essa perspectiva, né, do terror e da elaboração cultural do medo, que é o trabalho que vem do trabalho de um antropólogo que chama Michel Taussig. E aí, dentro do meu contexto, dialogando com essa perspectiva, né, do terror e da elaboração cultural do medo, é pensar como que esse terreno e os rumores que alimentam, né, esses medos, os rumores de que a mulher foi morta, ou os rumores de que você tem, os rumores que justificam essa perspectiva de você não confiar em ninguém a todo momento, né? As inúmeras violências que ocorrem produzidas pela prisão, né? Então, essa coisa, a própria revista, né? O seu jumbo que é completamente desmanchado quando vai ser revistado. Então, assim, eu estou pensando nessa elaboração cultural do medo e no terror que se produz nesse terreno da prisão, né? Não só a partir desses casos de violência extrema, que a gente lê como violência extrema, né? Mas também a partir dessas violências cotidianas, né? Que não tem muita autoria e dessas histórias que não têm autoria, que chegam e de uma certa paranoia, de um certo esquema de paranoia, né? Histórias que te colocam como que num terreno onde você não tem como se mover, né? Sem desconfiar e sem deixar de pensar que alguém vai tentar fazer algo contra você a qualquer momento. Então é nesse sentido que eu construo o argumento de que esse ambiente aí atravessado pela prisão é também atravessado por terror.
E esse terror é produzido e reiterado continuamente, né, pelas histórias e pelos rumores que atravessam. E que dizem respeito às relações com as pessoas presas, mas também dizem respeito à própria instituição prisional. Né? A instituição prisional é uma grande produtora dessas histórias e desses rumores que circulam e que constituem esse terreno pantanoso da prisão, desse terreno atravessado por terror. Sim. Adiante. O sofrimento provocado pela prisão de um filho provoca, por um lado, a perda da dimensão materna, além de ativar doenças como AVC e câncer. Por outro, o sofrimento irmana e é gerido por meio da mobilização. Fale mais sobre esses dois lados do sofrimento. Eu falo um pouco disso no capítulo, né, que eu trabalho com as mães, com as mulheres que foram ser militantes, Sim. com a prisão dos seus filhos, né? Então, é pensar essa minha discussão, tentar pensar um pouco como que o sofrimento de ter um filho preso esse sofrimento é colocado por elas, né, como uma coisa presente desde o primeiro dia da prisão do filho, como que esse sofrimento também é mobilizado para a atuação política, né? Então, nesse sentido, o sofrimento não é ele atravessa a vida dessas mulheres, né? Ele não é negado, ele é inclusive reiterado a todo tempo, né? No sentido de dizer que foi o sofrimento que as levou para a militância, mas também no sentido de dizer que é pelo compartilhamento do sofrimento, né? E pela possibilidade de falar sobre, né? E de construir uma perspectiva de luta a partir dele, né? Enfim, peraí que eu me perdi aqui. Eu acho que é pensar um pouco nessas dimensões distintas. Eu acho que nas dimensões distintas que o sofrimento traz para a vida dessas mulheres, né? A Railda Silva, que é a mulher com quem eu conversava, ela fala isso, né? Várias mulheres que atuam no movimento de familiares, né? O tempo todo falam que as mães estão ficando doentes, né? Que o sofrimento adoece, que o sofrimento mata, e mencionam câncer mesmo, né? E o adoecimento, enfim, tem uma dimensão de dizer que o sofrimento afeta o corpo das mulheres uma vez que seus filhos são presos, né? E que elas passam a vivenciar esse sofrimento cotidianamente. Acho que o meu ponto nesse capítulo também foi demonstrar, né, como que o sofrimento é uma chave de atuação política. Como que é através da mobilização do sofrimento, né, e do compartilhamento do sofrimento com outras, que elas vão construindo um espaço de atuação política e um espaço de afirmação, enfim, e de produção de um discurso que é ativista e que tem a ver com a demanda pelo fim das prisões. É isso.